Hoje eu estou aqui com Gustavo Couto, Marina Couto e Fred Martins e nós vamos bater um papo sobre negócios nos Estados Unidos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Marina e Gustavo, por nos convidarem e compartilhar essas informações com vocês. Meu nome é Antônio Miranda, eu trabalho numa empresa de marketing aqui nos Estados Unidos e eu conheci o Fred num evento que nós fomos, Coisas de Deus, né? Ele sentou bem do meu lado, lá de 100 pessoas, e a gente começou a falar do que a gente faz. Nós temos uma empresa aqui nos Estados Unidos que faz call center em português, espanhol e inglês. Nós também fazemos pesquisa de mercado e nós também temos uma agência de marketing. E conversando com o Fred, a gente falou, puxa vida, né? A gente está aqui buscando clientes, obviamente, e os clientes que chegam até a mim, os clientes brasileiros que chegam até nós, quase sempre já chegam numa fase terminal, já chegam morrendo. E ele falou para mim, olha, para mim também, já chega quebrado. Os brasileiros quase sempre chegam morrendo pra gente. Nós temos uma UTI lá, né? E ele falou, eu tenho uma UTI lá na minha empresa. Eu falei assim, eu sou aquele médico que já chega com o paciente morto. Quando eles chegam para mim, para pensar em marketing, maneiras de vender, eles já estão tão sem capital, porque já gastaram tanto aí investindo da forma errada. E a gente começou a conversar. Vou deixar o Fred falar um pouquinho mais também, de como que a gente poderia unir as duas coisas, porque a empresa do Fred, a Ziso, Fulfillment Solutions, faz a distribuição, faz e-commerce, faz a parte final de uma cadeia que a gente elaborou juntos, e nós fazemos a parte inicial, que é a pesquisa de mercado, estratégia de marketing, estratégia de vendas, e a gente viu que a maioria das empresas que estavam chegando aqui, elas chegavam sempre da mesma forma errada. Abrindo empresa, abrindo escritório, abrindo warehouse, abrindo fábrica. E aí, depois que elas tinham tudo pronto, elas falavam assim, puxa vida, agora nós temos que vender. O que a gente vai vender? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai vender? Como é que eu ganho dinheiro? Então, o que eu costumo dizer assim, que empreender nos Estados Unidos é difícil, morar nos Estados Unidos é maravilhoso, mas o difícil desse país é ter lucro. Né? Então, essa é meu grande drive para todo mundo que eu falo assim, como é que você vai ter lucro nos Estados Unidos? Exato. Essa é a primeira Porque pergunta, o lucro é que sustenta tudo, né? Com certeza. Gustavo e Marina estão nessa ponta também, e quantas pessoas eles recebem aí que não ganham dinheiro, vocês não têm o que ajudar, né? Não tem Porque como você ajudar ajuda nas quem finanças. tem... Se a fonte de renda é a empresa e a empresa não está tendo sucesso, o que eu vou fazer? Exato. Pode cortar despesas? Pode, mas também você não vai sumir do mundo, né? Tem certas despesas que não tem como cortar, você tem que ter transporte, tem que ter moradia, tem que ter a coisa básica. E o que eu percebi também quando eu conversei com o Fred foi a mesma coisa. A gente chega com um cliente que não teve um planejamento de negócios, não teve um estudo de negócios e hoje está tendo dificuldade nos Estados Unidos. Não é porque é o país mais rico do mundo, não é porque é um país maravilhoso, tudo organizado, que é só chegar que vai dar certo. Tem que ter um certo planejamento. Na verdade, esse país tem sucesso por causa do planejamento. Né? E Fred, conta um pouco a tua experiência, porque o Fred trabalha na área de logística, então, para o cliente contratar a empresa dele, ele tem que estar movendo produtos, né? Tem que estar no estágio final, vendeu e agora está entregando o produto. E o que você encontrava com Exato, a gente, recentemente, nós saímos do business de cemitério, né? Para um business a gente estava no business de cemitério, a verdade é essa, mais de 20 empresas morreram dentro dos nossos galpões. Uau. Porque elas chegaram aqui e quando essa empresa morre, não morre uma empresa, morre um sonho, morre uma família, morre um casamento que foi destruído, né? Eu sou empreendedor, eu sei o que é uma fase de uma empresa passando por dificuldades, eu sei o que isso faz com a gente, principalmente o provedor, que é o homem. Geralmente acerta o homem em primeiro lugar, né? O homem que tem, da natureza nossa, a gente já vem dessa natureza de prover. E na minha sala, não me contaram, né? Quantos homens eu vi ali chorando na minha sala. E eu falava, olha, como é que foi feito o seu planejamento? Como é que foi feito a pesquisa de mercado antes de você chegar? Nesse evento que a gente se conheceu, tem uns 2 anos, hoje a gente é sócio, parceiro, temos esse escritório aqui em comum, né? Eu cheguei a comentar com ele, falou, nem sei o que eu estou fazendo nesse evento, porque eu conheço esse tipo de evento, né? Esse tipo de evento tem um foco muito bem definido, vender visto, vender imóvel
e abrir empresa. E trazer um empresário, colocar ele aqui dentro dos Estados Unidos, de qualquer maneira, de preferência, fazendo que eles paguem um pedágio muito alto, e depois eles largam ele lá na minha mão, no meu galpão, etc. Quando o Antônio me explicou em detalhes o que a empresa dele fazia, e é claro que começou com namoro, noivado, antes da gente, né, ter casado com as empresas. Não foi amor à primeira vista, né? Teve muita sinergia, ele estudou, fez escola na Filadélfia, eu morei na Filadélfia, ele torce pro Philadelphia Eagles, eu torço, então teve muita sinergia. Ele torce pro Cruzeiro também? Não, ele é São Paulino. Então, como é que você conseguiu conciliar isso aí? Nós entramos como todo bom casamento, né? Respeitando as diferenças. Ele disse que respeita São Paulo, que tem mais títulos que o Cruzeiro. Entendi. Mais ou menos, né? Pior que aí a torcida do Cruzeiro vai ficar brava comigo, a gente faz inclusive a logística do Cruzeiro, mas nesse quesito aí é difícil de discutir com o São Paulino realmente. Vou perder o meu contrato com o Cruzeiro falando. Vou perder o contrato do Cruzeiro com essa. Mas aí ele me explicou, nós fomos estudar quem que era a empresa dele, né? Uma empresa com quase 3 mil colaboradores no Brasil, seríssima, 30 anos de mercado. Falamos, opa, tá falando a mesma coisa que a gente fala, né? Quando a gente escutou do sócio dele, o Zeno, dizendo assim, o nosso objetivo número 1 não é quantidade, é qualidade. Falei, opa, tá falando a coisa E aí nós começamos a aprofundar, desenvolvemos um processo que ele, assim, passos curtos, mas muito seguros para o empresário. Perfeito. É aí que começou esse namoro aí. Essa sinergia, né? Exato. Eu estava até comentando agora há pouco de um caso de um cliente nosso. Como a gente vê as coisas acontecendo. O cliente logo que chegaram, se planejaram, criaram uma fundação básica para a família, e aí começaram a operacionalizar os negócios dele. A empresa deles começou a funcionar. Na minha revisão de 1 ano, e aí, como é que está o negócio? Como é que está a empresa? Como é que vocês estão movimentando aqui a empresa? Não vou entrar em detalhes, mas o que ela me falou, me tocou. Ela falou assim, fechamos. Fecharam a empresa, fecharam o negócio, mudaram de área, está cada um num caminho diferente. Por sorte, não perderam a imigração, porque eles tinham outros caminhos de visto. Mas aí eu entrei um pouco mais a fundo, perguntei assim, o que aconteceu, por que você fechou, o que deu de errado? Ela falou que uma das chaves que vocês falaram no evento, que foi o que provocou esse encontro aqui. Ela falou assim, a pesquisa de mercado que nos foi dada era extremamente superficial e só fui descobrir isso depois que eu comecei a rodar o negócio. Porque ela mudou de empresa. Não era o negócio deles do Brasil. Eles abriram um novo negócio nos Estados Unidos, mas a pesquisa, quem fez a pesquisa de mercado, de negócio, de como funciona o negócio, só fez a superfície, né? É uma procura na internet, tá aqui o teu business. E aí, eles fazendo na prática descobriram, só foram descobrir fazendo e aprendendo, e aquilo lá, aquela coisa, né? Investiram para aprender e acabaram perdendo dinheiro. Me conta um pouco desse processo de pesquisa. Eu acho que você teve uma experiência assim. Nós, como o Fred disse, né, nós somos uma empresa de 3 décadas lá no Brasil, e nós, dentro do serviço, nós somos uma empresa de pesquisa, fundada o departamento de pesquisa foi fundado em 1995. Quando nós estávamos com o projeto de vir para os Estados Unidos, a gente pensou, puxa vida, eu estou aqui no Brasil, e eu sei que pesquisa é importantíssima. Eu vou contratar uma empresa nos Estados Unidos que vai fazer uma pesquisa para mim. Que conhece o mercado. Exato. Então, fazia sentido. Está lá nos Estados Unidos. A gente, puxa vida, vamos contratar uma pesquisa. Aí começa a procurar, né? Revista Exame indica empresa X. Sebrae indica empresa X. Todo mundo indicava a empresa X. E a gente falou, puxa vida, o ideal seria a gente ir lá fazer uma reunião com eles, mas a gente não fez. Esse é até um dos grandes erros que nós cometemos e que a maioria dos empresários brasileiros cometem, né? Não conhecer a empresa pessoalmente antes de fazer negócio. Ver se tem estrutura, né? Se tem se tem estrutura, se tem tudo isso. Tem cliente aberto. Né? Que é um problema hoje da internet. Hoje na internet, qualquer um é o que ele quiser ser. Ele se veste de... Exato. E aí a gente contratou essa empresa, que é extremamente conhecida na internet, atende muitas empresas brasileiras. E quando nós recebemos a nossa pesquisa, e nós fazemos pesquisa, a gente falou, gente, isso daqui é uma brincadeira, é uma piada, isso não existe. E aí, um dia depois, eles mandaram o nosso business plan. E o nosso business plan veio com o nome da nossa empresa errado.
O nome Aí eu fiquei, a gente ficou com esqueceu de dar um Ctrl F e a procurar. gente ficou com mais preocupação ainda, e aí a gente pegou um parágrafo desse business plan, colocou no Google, o Google levou a gente para um site que chama bplans.com. Ou seja, essa empresa que é a mais famosa, se você puser no Google aí, como abrir uma empresa nos Estados Unidos, é uma das primeiras que aparece no Google, ela copia business plans desse site e ela faz pesquisas muito superficiais. Era copiar e colar de notícias, de coisas muito superficiais. Só que para nós, né, nós somos desse mercado. Então a gente acendeu uma luz vermelha na hora. Na semana seguinte a gente veio fazer uma reunião com essa empresa. Quando a gente chegou lá, a gente viu que eles eram muito mal intencionados mesmo. E a partir de então, a gente ficou muito preocupado. Por quê? Porque o início de qualquer negócio, se você vai ter um carrinho de cachorro-quente, se você não souber quanto você vai cobrar, quantos cachorro-quentes você vai vender, que horas que você tem que abrir, que dias que são melhores, quem são os seus concorrentes, o seu negócio, sendo um carrinho de cachorro-quente, ele vai dar errado. Uhum. E a maioria das empresas que vêm para cá, infelizmente, elas não têm essa noção de pesquisa que nós temos, e elas acreditam nessas pesquisas. Então, muitos empresários que chegam aqui para a gente já nessa fase que não tem mais nada para fazer, aí eu brinco para eles que eles têm que ir para o nosso outro cliente lá, que é o Banco do Brasil, para ver se pegam um empréstimo, alguma coisa. A parte da pesquisa é essencial. Né? Então, o que a gente viu foi isso. Assim, infelizmente, a grande parte das empresas brasileiras que chegam aqui ou chegam sem pesquisa, ou chegam com uma pesquisa totalmente equivocada, e a maior parte desses sonhos que são construídos são empresários que chegam com empresas que eles não têm experiência alguma. Né? Sempre chega gente aqui que é advogado, que trabalha em banco e que aí quer abrir a empresa da moda. Né? Tem até vídeos aí na internet que eles falam os 10 grandes negócios para ter nos Estados Unidos. Gente, o grande negócio para você é o que você sabe fazer. O que você é apaixonado por fazer. Exato. Né? Então, assim, na nossa experiência, em resumo, foi mais ou menos assim. Mas o Fred tem outros milhares de casos aí que ele pode... Temos vários. A gente costuma, no evento, a gente falou, né? Passamos a indicar mais pessoas para psicólogos e psiquiatras do que para fazer negócio aqui nos Estados Unidos, né? Porque realmente o volume é muito grande. Em cada avião que chega aqui em Miami, no mínimo 50 empresários querendo expandir, né? E hoje nós já somos convidados para fazer algumas palestras. Hoje tem um porquê que a gente tem feito muito evento nós mesmos, né? Porque a gente só é convidado em alguns palcos para subir uma vez. Porque quando a gente vai falar a verdade... Você fala o que tem que falar. Exatamente. Isso aconteceu, eu e o Antônio tivemos em São Paulo fazendo um grande evento, e éramos 8 palestrantes, né? E acho que, para nossa sorte, Jesus se densa, eles deixaram a gente para o final. Mas foi completamente na contramão do que se fez no evento, né? Realmente hoje tem muitos especialistas em trazer as empresas para os Estados Unidos, mas muitos poucos que sabem fazer e ajudar essas empresas a como ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Né? Tem uma diferença muito grande né? Entre esses... São duas fases importantes. São duas fases importantes, mas o que vai dar sustentabilidade para a família e para a empresa ficar aqui é o depois. A maneira de como você chega é importante, mas se você não sabe o que você vai fazer depois, e aí a gente traz pelo âmbito pessoal, quantas pessoas sonham em migrar para os Estados Unidos e tem aquele planejamento estratégico, né, todo, mas não faz nada depois que chega. Por isso que hoje a gente tem advogados, médicos, engenheiros, absolutamente nada contra trabalhos pesados, eu fiz quando eu cheguei na América, mas quando você pega uma família de advogados... Estudou para não fazer... Exato, que tinha um escritório em São Paulo, que veio para cá nesse desespero, ele, a esposa e a filha, e o filho advogados, completamente estabelecidos em São Paulo, com identidade. E 2 anos depois ele está dirigindo Uber em Orlando. Isso tem um impacto emocional muito grande. Né? Não é nem o dinheiro, é o emocional. É o emocional mesmo, ele está longe do sonho dele. O sonho dele não foi morar nos Estados Unidos e dirigir Uber, não foi, não tem como. Né? Foi talvez estar aqui, e ele abriu 3 negócios, e assim, 3 negócios no mesmo
Aí ele saía de um corredor polonês e ia para o outro, e aí ele foi sendo esfolado até acabar o dinheiro completamente. Esse lado da pesquisa, e o que eu costumo dizer para quem chega aqui, as pessoas chegam, parece que elas têm uma fissura por abrir a empresa. Quando você chega aqui, você não precisa abrir a empresa. Você precisa fazer pesquisa. Né? Você não precisa alugar um imóvel. Tá? Vai com calma. Né? Vê se o que você quer fazer tem chance de dar certo. Vê se o que você quer fazer não é muito competitivo. Tem tanta gente que chega aqui, assim, os casos clássicos, né? Açaí, pão de queijo, água de coco, a trilogia. Né? Você já sabe os eventos. Já estou sabendo. A trilogia. Biquíni, essas coisas que, puxa vida, mas é impressionante como vende no Brasil. Eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer uma empresa de pão de queijo aqui. Eu falei, cara, mas calma, você não sabe onde você vai vender, você não sabe por quantos, mas você já abriu a empresa, eu já tenho tudo. Agora eu só preciso vender. Eu falei, puxa vida, é o contrário, né? Como é que você vai vender para depois você abrir a sua empresa? E, infelizmente, o que a gente percebe é que a maioria das empresas de assessoria, consultoria, o que quer que seja, elas levam o empresário por um caminho que nós discordamos veementemente. Você chegar aqui e já abrir uma empresa, você já começa a ter custo fixo, por menor que seja. Comprar o galpão, abrir a empresa, e assim, fazer toda a mudança da família, sem fazer a pesquisa vender tudo no Brasil. Sem saber quem vai vender, sem saber se o produto... Nós temos um cliente, a Balduco, que é uma empresa gigantesca no Brasil, que tem mais de 50 anos. Eles chegaram aqui, eles apanharam muito. Tiveram que mudar produto, tiveram que mudar a embalagem, né? E isso, uma empresa que se tem... a Balduco pode ter prejuízos seguidos, que a matriz lá no Brasil manda dinheiro. E esses empresários que chegam aqui, que trazem o dinheiro da vida e acabam tudo em 1 ano, 2 anos. Então, a gente fica muito preocupado. Os nossos negócios, e a gente faz isso porque os nossos negócios, assim como o de vocês, dependem em certa parte do sucesso dessas empresas, da prosperidade delas. Então, a gente resolveu unir forças, né, e cada vez mais a gente encontra pessoas do bem, né, que querem também que essas empresas sobrevivam, para a gente ver se a gente muda esse status quo aí, porque ele é perverso, ele é muito complicado. É um sistema, infelizmente, que tem aqui nos Estados Unidos, de empresas que ajudam empresários a vir, só que, na verdade, depois que a burocracia está montada, esse empresário está largado aí no oceano e não sabe para onde vai. E a maioria dos palcos são patrocinados por esse sistema, né? Os palcos que você diz de palestra. São as empresas que, quando você vê lá, toda a fachada dos eventos são pagos por ele. Por isso que é um sistema difícil de ser quebrado, né? Por isso que o empresário escuta 10 vezes a mesma coisa errada, ele acredita na coisa errada. Verdade. E aí eu trago um grande amigo meu, tivemos até no Brasil há pouco tempo fazendo um trabalho lá para ele, Robson Diniz, vou falar o nome porque esse aí me dá permissão. Ele é um irmão meu, e usou a vida inteira um perfuminho que a pessoa trazia para ele do Paraguai. Um perfume famoso, inclusive. E um dia eu levei para ele de presente, o que eu comprei aqui na Macy's. Quando eu cheguei lá, ele falou comigo que aquele perfume era falso. Porque não era o mesmo cheiro. Aí eu brinco com ele, falei, meu irmão, você comprou o seu do Paraguai a vida inteira, você comprou um falso. Não quer dizer que você comprou. É mais ou menos isso. Você começa a escutar aquilo de uma forma que quando você escuta, né, e o meu primo falou assim, Fred, dá um tonzinho de preto nesse cabelo. Eu falei, não, eu tô torcendo para ele ficar bem branquinho, para ver se eu perco a aparência de menino, né? E porque a pessoal aí, cabelinho branco, pessoal mais velho, tá escutando isso dos mais velhos e vê 2 meninos, né, jovens ainda, falando uma outra coisa, eles acreditam em quem, né? E aí, assim, é só ligar o cronômetro, que a gente sabe, 2 anos depois, nós vamos estar encontrando com esse empresário, ele vai estar ali passando grande problema, infelizmente. A gente teve exemplos, são várias as histórias, né? Acho que por isso que causa esse impacto. Por exemplo, teve um casal que a gente conheceu há 2 anos atrás em uma palestra. Depois que eu fiz a palestra de finanças, eles viraram e falaram assim, nossa, a gente não está nem conseguindo encontrar com você. Eles abriram um ponto para fazer uma doceteria. Foram lá, seguiram a dica do corretor, seja lá quem for, alugou o ponto, fez o contrato de 2, 3 anos, e aí começou a querer montar a bakery, que era doceteria, num lugar que não tinha as estruturas para aquilo.
Aí começou, a cidade bateu lá, cadê as licenças? Não tem. Aí vai tentar abrir licença, tem que ter reforma, tem que mudar isso, tem que mudar o fogão. Mudou o fogão, aí vem o fire department. Cadê a licença em caso de incêndio? Não tem. 2 anos depois ainda estava fechado, e eles pagando aluguel. Agora eles não estão mais aqui. Nem o negócio nem nasceu. Vamos dizer assim. Tem muito. Morreu no caminho. Morreu no caminho. Famosos, né? Tem casos famosos de assim, não é como você falou, a Balduco. A Balduco tem dinheiro para investir em prejuízo, para manter um prejuízo, para corrigir o caminho. Né? Agora, todos nós, nem é todo mundo que tem. Então, como é? Dá um exemplo, por exemplo, de alguém que fez talvez um U-turn, fez uma inversão de direção ou uma virada, e mudou. Ou se alguém está assistindo isso hoje e fala assim, não, eu quero fazer da maneira certa. Já estou fazendo errado. Eu já estou fazendo errado, ou conseguimos pegar talvez antes de dar os passos errados, e eu quero fazer da maneira certa. Qual que é o caminho que vocês levam esse empresário a fazer para fazer as coisas na ordem certa, da maneira certa? Eu acho que teve no nosso caso, nós somos um exemplo vivo disso. Ele é um... A gente, para vocês terem uma ideia, nós abrimos a empresa aqui em 2014. O plano da empresa começou em 2010. Né? Era uma ideia que veio amadurecendo, a gente viu que tinha mercado. Né? E quando nós decidimos fazer o trabalho de internacionalizar a empresa, o plano de fato mesmo, né, hands-on, o trabalho demorou mais ou menos 11 meses. Então a primeira coisa que a gente... poucos empresários fazem, a gente montou um cronograma do projeto. No primeiro mês nós vamos fazer uma análise da nossa situação aqui no Brasil. Né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem isso também. Né? A empresa no Brasil está tendo problemas e eles arrumam um problema muito maior que aqui. Replicar e aumentar. Então a gente pronta lá e quer expandir. Então assim, o passo a passo para nós foi estruturar a empresa no Brasil para nos dar o suporte aqui. O financeiro. Né? Depois disso, que é o essencial, que é o passo a passo que nós criamos com a Ziso. Um processo né? Que é pesquisar bem o mercado, mas muito bem. Não essas pesquisinhas de Google aí. Tá? Uma pesquisa séria. Tá? E a pesquisa de campo. A gente pode fazer nada antes da pesquisa. Nada. Mas eu estou... A gente pode fazer um programa só sobre pesquisa aqui, porque é um assunto extremamente vasto. Depois disso, a gente montou a nossa estratégia de marketing. Né? Eu costumo dizer, antes de chegar aqui, a gente já tinha uma lista de pessoas e empresas com quem a gente ia lá falar, bater na porta, apresentar o serviço. Você tinha um branding ainda, que vocês mudaram o nome? Nós mudamos o nome do Brasil, não era adequado para cá. E a comunicação da nossa empresa. O grande problema que a gente tem hoje com o empresário brasileiro, né? Empresas centenárias, sim. Não vamos mudar o nome. Foi, mas o seu nome não faz sentido. Como? Frederico Calçados. Eu quero que seja Frederico Calçados. Cara, você vai vender para o mercado americano. Eu entendo que foi seu avô que montou a Frederico Calçados. Então a gente teve que mudar o nosso nome, o nosso logo. Né? Mas tudo isso veio o quê? Na parte de planejamento. No planejamento antes de chegar. E depois o planejamento de vendas. Então a gente, antes de abrir a porta, né, no nosso primeiro escritório, a gente veio uns 2 meses antes, a gente fez um roadshow aqui. A gente ficou 2 semanas visitando uma série de possíveis clientes. E ouvindo dele, o que você está querendo fazer, para mim faz sentido. Quando você estiver de volta, vem falar comigo. Né? Então, quando a gente chegou, graças a Deus, no primeiro ano, a gente já tinha 2, 3 clientes fixos, bons, que pagavam a nossa conta. Esse é o primeiro passo. É a base. Tinha aquela fundação. O passo 1, passo 0, né? Nem o passo 1. Né? Desculpa. Se a empresa já está aberta e está no caminho errado, o trabalho que a gente faz hoje é só de diagnóstico. Antes até mesmo, antes da pesquisa. Nós vamos fazer um diagnóstico raio-x do que vocês já fizeram de errado. Né? Então entra um trabalho de consultoria. Se ela ainda não abriu, também volta para o diagnóstico, que é consultoria. Hoje, a gente tem que falar o que é. Não é arrogância, mas a gente escolhe com quais empresas a gente quer trabalhar. Nesse diagnóstico, nós estamos fazendo a pré-seleção se essa empresa está pronta no Brasil. Né? Como o volume de empresas chegando é muito grande, a gente hoje tem uma fila de espera, nós estamos falando em agosto, hoje a gente tem fila de espera de trabalho que já estão sendo feito, a gente faz nesse diagnóstico e fala com o empresário. Primeiro organiza a casa, depois você vem para cá. Vamos voltar a falar em 2019.
Então, se o primeiro passo, independente se ela já está aberta ou não, é nesse diagnóstico que a gente faz. É um trabalho nosso nós somos uma empresa de consultoria, não. Nós temos os produtos muito bem definidos das nossas empresas, mas nós colocamos e é um processo também, nós vamos entender sobre todas as áreas. Essa empresa financeiramente já está quebrada, porque também não adianta você chegar para uma pessoa que faz uma estratégia de marketing e perguntar para ela quanto que custa. Marketing não custa, é quanto que você tem para investir. E com o que você tem para investir, o que dá para a gente fazer? Né? Então, assim, basicamente é um diagnóstico. Se a pessoa que está nos assistindo já está aqui e falou, puxa, comecei da maneira errada, e quer contactar, né? E aí a nossa equipe... bom trabalho começa assim, o nosso trabalho também começa assim, o médico começa assim. Você chega no médico, ele já te dá o remédio, e as pessoas às vezes falam... Não perguntou nem o que eu tenho? Calma, eu tenho que fazer exame de sangue, eu tenho que fazer isso, tirar sua pressão. Você não pode dar um direcionamento de onde isso, você não sabe onde está. Mandar você fazer uma cirurgia, essa é uma analogia, é a analogia mais perfeita, porque às vezes você está na emoção e quer imediato. Exato. Eu lembro quando o nosso primeiro filho nasceu, ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca. Então você imagina a emoção minha como pai, quando ele foi levado para o hospital, aquele desespero, né? E eu ficava incomodando a enfermeira. Quando é a cirurgia? Que horas é a cirurgia? Me acorda na hora da cirurgia. Olha, ainda não me chamou, como é que você não me chamou? Eu acordei aqui 8 da manhã, ainda não fizeram? Aí ela falou, ó, ele só vai fazer cirurgia daqui a 5 dias. Quando a junta médica vai revisar o caso dele, tirar exame, fazer isso, fazer aquilo, papapá. Vão discutir isso em equipe, vão discutir o que vão fazer, e daqui a 5, ele tá tranquilo, ele não está em risco de vida. Ele está ali, estabilizado, fica tranquilo você também, porque a pior cirurgia é aquela feita na hora. Exato. No se a sua empresa já está morta, ela está morta. Se ela 5 dias a mais, 45 dias... Você mantém, e aqui então, a cirurgia... Essa é a chave. Né? E o que eu falo, quando eu referi há 2 semanas atrás, eu mandei um cliente para vocês. Eu falei para o cliente simplesmente assim, falei, olha, isso aqui é uma área que é fora da minha alçada. A minha parte é financeira, como gerar o teu lucro, como fazer o teu lucro garantir um futuro, vamos supor assim. Mas se hoje você não sabe gerar o lucro, você tem que falar com alguém que vai te ajudar a gerar lucro. Não é a minha área, mas eu vou te mandar para o Fred e para o Antônio por um só motivo. Se você não puder gerar lucro, eles vão te dizer, não dá para fazer nada, fecha a empresa. Porque essa é a chave. Porque na hora do desespero, dá para inventar milhões de soluções, tirar todo o resto do dinheiro daquele cliente, e no final, poxa, tentamos, não deu certo. Isso... Paciência. E sabendo, né? Ele já sabe do final. Ele já sabe do final. Então, é o caso do açaí. Você já sabe que vai dar ou não vai dar. Você pode direcionar e dizer assim, não, vamos fazer assim, tem uma certa probabilidade de dar certo. Ou não tem, é o nosso caso com os clientes. Adianta fazer um plano de aposentadoria se eu estou devendo $40 mil de cartão de crédito e mal consigo pagar o cartão de crédito? Não. E meus filhos não estão comendo? Não, porque aqui vai crescer a 7 e lá você está pagando 30. Exato. De juros? Não tem, mas é a diferença entre o consultor que está fazendo a coisa séria ou o cara que está vendendo. Porque vender é fácil. No desespero, não é emoção. A cirurgia, a analogia da cirurgia, fazer a cirurgia na hora aqui, para quem está nos assistindo, é o consultor que vai falar assim, vem cá, assina aqui, já vamos abrir a sua empresa. Já vamos logo resolver isso. Já vamos abrir a sua empresa. Isso é a cirurgia na hora. Sem análise. Porque aplica para o seu visto. Porque é o que a pessoa quer ouvir. Vamos ser sinceros. Eu posso aplicar para o Antônio, eu posso para qualquer coisa. Se vai dar certo ou não. E já o advogado emocional, que a gente já falou várias vezes aqui, é um dos problemas, ou uma das facilidades que as pessoas que não são tão idôneas têm, é porque muitos desses empresários estão vindo com essa carga emocional de não aguento mais a violência no Brasil, não aguento mais a corrupção, não consigo fazer o meu negócio porque eu só tenho que ficar pagando propina o tempo todo. É muito emocional. Ele já vem meio que de uma situação de trauma, ele está muito vulnerável a esse tipo de... canais de YouTube, eu não sei nem se a gente pode falar dos nossos aqui, o Frederico Martins, eu tenho um canal que se chama Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. A gente tenta passar isso para as pessoas, mas infelizmente a realidade na maioria dos canais é vender o sonho. É a Disneyland. Vem pra cá, olha só, eu tenho essa casa linda, eu tenho esse carro lindo, você também vai ter. E aí algumas pessoas começam a entrar em contato com a gente com a seguinte pergunta: Antônio, eu tenho $50 mil.
que empresa que eu posso abrir nos Estados Unidos com 50 mil dólares? É mais fácil eu perguntar para vocês, com 50 mil reais, que empresa você abre no Brasil com 50 mil reais? O custo, a gente por experiência, a gente sabe que o custo médio de uma família aqui, por mês, é mais ou menos uns 5 mil dólares, por aí. Tá, por aí? Mais ou menos 5 mil dólares. Se você tem 50 mil reais, 50 mil dólares para abrir uma empresa e para manter a sua família, Vai durar um ano. vai durar 10 meses. Família do casal e 2 filhos? Não tem como. Né? 5 mil? Então, Camila, minha esposa, assiste essa live. Nós estamos aí. Acima da média. Tem que encontrar comigo no escritório. Vamos fazer um 5 funil. mil para ter comida. É o básico. Os filhos na escola básico. pública. Básico. E Mas básico. o que acontece é o seguinte. Lá no Brasil, o meu filho está na escola particular. A escola pública, de jeito nenhum. Eu tenho um assistente Aí do lar, eu né? tenho assistente do lar, eu tenho carro, Moro no eu condomínio moro na fechado. cobertura. Então a pessoa ligado, vem de lá do né? Brasil para cá, foi uma das coisas que a gente falou num dos vídeos. Você tem que talvez pensar em baixar o teu nível de estilo de vida ao mudar. Porque aqui Você vai ter ganho dos você vai outros ter ganho lados. de outros né? lados, né? A escola pública é uma das melhores. O carro A realmente segurança você é bom. não tem O carro IPVA, velho não Exato. está tão acabado igual o carro As usado ruas no não vão ter Brasil. um buraco para... Enfim. Exato, tem que... O bottom line, Financeiro. o ponto é 5 mil no médio. Se a pessoa tenta espelhar aquela realidade do Brasil, é de 10 a 12 mil. Exatamente. De 10 a 12 mil para ter filho na escola privada, 2, 3 filhos na escola privada, 2 carros no ano, com A lease ou maioria com das pessoas não falam do plano de saúde aqui. apartamento, que é caríssimo. seguro de saúde. Quando você vai ver, 10, 12 mil. É. Aí com 50 mil é 5 meses. E Sim. Aí, ó, já era. acaba tudo desaguando no financeiro, né? A gente fala, gente, faz conta. Encaixa ali. Faz conta para a empresa, faz conta para a família. Ou, assim, para a gente hoje, como esse trabalho que a gente faz, se você perguntar assim, qual que é o best case scenario de um cliente? É uma empresa estruturada, organizada no Brasil, que vai iniciar aqui sem mandar ninguém para o mercado americano. Esse é o nosso sonho. Hoje a gente trabalha, inclusive, com esse foco hoje. Por quê? Porque nós não vamos ter a carga hoje Familiar. de familiar. Só a carga. E eu falo isso aqui, se a pessoa vai vir para a América e o objetivo dele é ter sustentabilidade com o dinheiro da América, divide em etapas. Talvez você comece a vir, nunca sugiro a família separar, de forma alguma. Mas se você puder vir uma vez por mês, como vários empresários a gente está assessorando, ele vem, a família fica lá. Os 2 primeiros anos, fala para a família esperar um pouquinho, ele vai realizar o sonho camadas, dele. né? Mas quando você traz esses 2 monstros juntos, que chama família E e empresa. business e startup, porque você pode ser no Brasil hoje 90% de market share. Aqui você está começando do zero. Né? E aí você tem filho, tem informação. inserção de filho na escola. Só a gente sabe o que é um bullying numa escola de uma criança que não fala a língua. Quantos casais de brasileiro que a gente está na comunidade a gente vê. Então se você puder fazer isso muito bem programado, né, a chance sua, você passa a entrar no grupo de risco de empresa americana, que a cada 10 que abre, 8 fecham em 2 anos. Né? Isso é a realidade. É o mercado. Né? É a realidade. Isso é a realidade do mercado. Tem alguma pergunta ou comentário? Não tem nenhuma pergunta. Tá, vamos ter que fazer mais. Depois Não, as Uma pessoas- vai ser curta, né? Pra tanta... Tem alguns comentários, mas Se você tiver depois passa o pergunta, website vocês de estão vendo aqui, a gente vai passar a informação do Frederico e do Antônio. Tem 2 canais, né? Você tem um canal também no YouTube? ou não? Temos No Facebook. YouTube, Facebook, no Facebook, Insta. YouTube. Se a gente for... Posso pedir pra gente tomar mais 2 minutos e vamos assim fechar num... Queria fechar num coisa positiva. No caso de sucesso. No caso de sucesso. A gente pode Não, contar um caso bem legal. assim legal de sucesso, ou que começou, ou que salvou, fez lá. A gente vem conversando isso no Passa caminho, né? repete. Falando assim, poxa, o pessoal às vezes fica um pouco assustado, porque o nosso trabalho hoje é assim, acorda, você foi... Choque de realidade. É um choque de realidade. Vocês dão aquele Se- choque de... Se esse lugar fosse ruim, eu não estaria aqui há 24 anos, você Tá está dizendo que é ruim. né? Planejamento 18 de vida, anos. planejamento de vida, e pretendo estar aqui como sou apaixonado com o Brasil. O choque de realidade é para quê? Para que as pessoas venham para cá preparado. Você estando preparado. Caso de sucesso nós temos vários, né? Até se vocês quiserem depois a gente coloca a empresa, lá nós temos vários cases nossos de empresas que o principal, as pessoas que estavam chegando escutaram um pouquinho. Ah, então você e o Antônio e as suas empresas sabem tudo? Não, muito pelo contrário. A gente faz parte da realidade americana. Estamos lutando aqui pelo nosso espaço, né?
Mas graças a Deus eu estou na minha 4ª empresa nos Estados Unidos, nunca fechei nenhuma. Né? Então, assim, tem alguma coisa, já tem uma experiência nisso. Né? No nosso site a gente tem vários cases, inclusive depoimento. Um para mim que a gente conseguiu ressuscitar, chegou no UTI, é a CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, através da editorial Patmos. Esse é um case que a gente tem muito orgulho, porque ele tinha essa empresa no Brasil que falou, vamos mais uma tentativa. Já tinham 10 anos que estavam aqui fazendo tudo errado, né? E eles trouxeram um CEO novo para cá, um General Manager. Ele, com uma visão de mercado internacional, escutou o que a gente propôs e falou, olha, vamos fazer exatamente. Nós trouxemos ele para uma incubadora, fizemos todo o diagnóstico, não somente do plano estratégico, mas a parte financeira, fizemos tudo a 4 mãos com eles. Depois de 2 anos, eles saíram do nosso galpão, compraram um galpão, hoje estão abertos, isso eu estou falando de 2010, hoje é 2017, eles têm uma bela de uma operação em Miami, né? Distribui livros evangélicos para a América Latina inteira, tem B2B, tem B2C, tem loja na Amazon, tem todos os processos deles hoje são extremamente organizados e é uma empresa que literalmente nós tivemos que dar aquele último suspiro, a última tentativa e graças a Deus ele é um dos casos que a gente tem, né, do nosso lado. Em parceria, nós estamos fazendo grandes projetos hoje, inclusive com a Balduco e vários clientes, né? Nós temos vários clientes que hoje já estão usando o nosso processo, estão super satisfeitos, alguns que ficam na pesquisa de mercado. Tem alguns trabalhos que na pesquisa a gente fala com essa empresa, olha, o nosso trabalho com você termina aqui. Todos os indicadores foram vermelhos. Não tem porquê. Não vou, mas eu quero. Então, um abraço, boa sorte, não com a gente. Né? Porque estão lá no final... Vai ser de volta, reflete no cemitério quem fez o negócio. E a gente não é um business que a gente quer trabalhar. Mas eu acho que a mensagem positiva é, esse é um país maravilhoso, é um mercado enorme. Quem vem aqui da maneira estruturada ganha dinheiro, mas ele é um mercado, é um país que ele pune quem tem pressa, pune quem não tem planejamento, pune para quem quer fazer as coisas do jeitinho brasileiro. Aqui as coisas são muito certas, aqui as coisas têm que estar muito bem solidificadas para acontecer. E essa é a primeira chave que o empresário brasileiro tem que mudar. Tá? Fazer as coisas bem feitas e com calma. Né? Não adianta querer chegar no hospital e fazer a cirurgia. Não adianta chegar aqui e abrir empresa. Não adianta. Tá? Os nossos clientes que estão melhor hoje, eles tiveram o planejamento de fazer isso passo a passo. Né? Então, eu acho que a gente tem alguns clientes aqui que saíram de $300 mil de venda num ano para 4 milhões. Mas a gente teve que mudar não só o produto, a gente teve que mudar a cabeça do empresário. E esse é o grande desafio. Né? Eu até fiz um vídeo recentemente lá no meu canal que fala os 10 hábitos dos empresários americanos que deveriam ser copiados pelos hábitos pelos empresários brasileiros. E não chegar aqui e tentar mudar. Não Quantas vezes a gente brasileiro, escuta, você não vai mudar os Estados Unidos. Não vai. Você não vai mudar os Estados Unidos. Mas nós fazemos no Brasil. Está estabelecido. E é muito comum isso, né? Dele falar assim, poxa, o sistema de atendimento aqui é péssimo. Eu vou mudar. Por que é péssimo? Porque aquela loja ali, com não sei quantos metros quadrados, tem 3 atendentes. Eu falei, vai ver quanto que eles vendem por mês, comparado com uma no Brasil que tem 20 atendentes. Qual que é o objetivo da loja? É vender. Tem processo, você pega... Né? Então, assim, vem com esse mindset change. Né? Eu acho que a mensagem... dando certo, aqui nós acabamos de sair um cliente daqui, que a empresa dele começou a decolar e falou, estou tendo um problema agora. Quantas empresas querem botar dinheiro? E esse é o país... As empresas do Antônio, a minha empresa hoje, você hit to break even e tem um planejamento estratégico sólido, pode botar o seu business plan no mercado que você vai pegar muito investimento, porque é um país que roda muito dinheiro. Volta para aquela live que a gente fez com o Fernando Melo sobre os investimentos privados. E além do planejamento estratégico que você faz para aposentadoria, o americano sabe o que vai dar dinheiro é se você investir o seu dinheiro numa empresa que dá dinheiro. Né? Bons negócios. Com certeza, bons negócios. Bom negócio. Se você vende 10, 20%, eu já fiz esse caminho, né? Abri para investidor anjo
E o que o investidor anjo vai querer olhar? Tudo, né? Para resumir, nós temos vários, hoje, empresários brasileiros que estão aqui com 30%, 40% da sua empresa já comprados por grupos norte-americanos. E aí sim, aí você vai viver o sonho americano. Porque nós podemos sair daqui agora e comprar uma passagem ali para fazer um cruzeiro. É super, né? Super... Não tem que se estressar. Você não tem que estressar. Você pode fazer planejamento estratégico de férias da sua vida, para suas crianças irem para faculdades desse país. Maravilhoso. Então assim, vem, mas vem da maneira certa. Vem, mas planeja. Planeje. Fica esse o recado. Tem mais alguma pergunta, comentário? Algumas pessoas perguntaram no canal, a gente falou, e alguém escreveu que é vivendo e empreendendo nos Estados Unidos. Vivendo e empreendendo nos EUA. Tá certinho aqui então, a gente reposta O depois meu também. é Frederico Martins. Se vocês botarem no Gustavo Couto, vocês vão ver. A gente está sempre tagueando um ou outro, conectando. Mas vamos ficando por aqui, então, gente, muito obrigado pelo tempo que vocês deram aqui pra gente. Foi maravilhoso estar aqui no espaço. O pessoal está acompanhando lá no meu também. O pessoal que está acompanhando, o pessoal está acompanhando o canal do Fred. Se você vê a quantidade de equipamento que está aqui. Câmeras aqui, de telefones fazendo live. Vamos pro mundo agora. Tem mais celular do que pessoas, não é verdade? É verdade. Mas vamos ficando por aqui, então. Um abraço a vocês. Lembra de fazer o compartilhamento, faz um share no qualquer canal que você está aí. E a gente vai colocar os comentários. E no nosso canal, se você quiser receber os vídeos da série, nós vamos colocar um link para você se inscrever. Que vamos ter várias entrevistas como essa para quem está começando aqui nos Estados Unidos. Essa é a ideia. Um grande abraço para vocês, gente. Até mais. Obrigado. Um abraço. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.